Salve, salve guilda, sejam bem-vindos ao canal Marduk React. E o vídeo que a gente vai assistir aqui hoje é do canal Bruno Bandeira, mais uma review aí, dessa vez de One Piece 1024 do canal Bruno Bandeira. Já trouxe aí do Mangaquê, pra quem não tem assistido, dá uma olhada, saiu hoje ainda. Eu avisei que sairia do Bruno Bandeira aí, pra quem tá acompanhando agora já sabia. Surge o pai de Zoro em Wano, como Orochimaru Shimotsuki morreu. Bora ver então, galera, o que o Bruno vai comentar sobre o que aconteceu aqui, mas parece que é meio que um consenso unânime aí que esse cara que apareceu é o pai do Zoro, né? Vamos ver o que ele vai falar sobre isso. Espero que vocês estejam gostando desse react aqui do canal. Não esqueça de deixar um like aí pra dar um apoio. E sem mais enrolação, bora pro vídeo. A regra é clara, meus amigos. Se tem flashback triste e se tem um sonho a ser realizado no final do mangá, é certeza que vai entrar pro bando. Um dos elementos que faltava, que era esse flashback triste dedicado... Bem pensado, já começa bem pensado ele, hein? ...a essa personagem, finalmente aconteceu. Durou pouco, talvez a gente tenha um pouco mais nos próximos capítulos, até pra gente ver quem é o suposto pai do Zoro um pouco melhor. Mas enfim, até o momento a gente já tem argumentos necessários pra afirmar com maior grau de certeza que a Yamato ela pode ser que entre realmente no bando. E eu falei, meu amigo, o pessoal ficava quando aparecia o Bartolomeu, quando apareceu o Caesar Clown, quando aparecia um monte de gente, eu ficava calma. Quando aparecia a Carrot, o que vocês têm na cabeça? E eu ficava calma, gente, mas calma, segura. Quando apareceu a primeira aparição da Yamato, eu fiquei, cara, é ele, no caso, né? Parecia que era um homem. Então vamos lá falar do capítulo 1024 de One Piece. Lembrando que a gente tá muito próximo de bater a meta de 500 mil inscritos. Esse mês ainda a gente vai bater essa meta, galera. Vamos lá, se inscreve no canal. E agora, sem perder mais tempo, vamos lá, fala desse capítulo. Começa com o Usopp. Cara, que introdução maravilhosa que foi esse capítulo. Ele apagando random, supostamente, com o seu Haki do Rei. Essa introdução foi muito criativa. E ele ainda dizendo, né, natural para homens com determinação fraca desmoronar diante de mim. Então será que essa vai ser mais uma das previsões dele que vai acabar se tornando realidade? Eu acho que não. Eu não sei se o Usopp eu não sei, eu ainda tenho minhas dúvidas. Ele vai despertar ainda o Haki do armamento, com certeza, ele tem o Haki da observação, o armamento ainda tá ali na fila pra ser apresentado pra ele conseguir despertar, mas Haki do Rei acho que não, muito difícil. E ele ainda... Olha, ele pensa que nem eu, pelo menos alguém que pensa que nem eu não consigo ver o Usopp, já falei isso no outro vídeo, usando o Haki do Rei, mas é bem observado que, assim, eu vou ser sincero também, eu vejo ele com o da observação facilmente, mas do armamento também não tenho muita facilidade de ver não, mano. Porque, cara, eu não vejo muita necessidade no Usopp, que é lutadora de distância, tendo o Haki do armamento. Eu acho impossível, eu acho que é muito mais possível que o do Rei, mas eu não vejo uma utilidade tão grande. Se vocês souberem adicionar alguma utilidade aí, tipo, sem ser se defender de um ataque próximo, tá ligado? Uma utilidade de combate, de, tipo, ele precisar pra atacar. Os ataques dele, a maioria das vezes que eu vejo, não são um combate de armas à distância, que eu acredito que não seria não caberia ter Haki do Rei, né? Porque Haki do Rei não, Haki do armamento, ou será que as armas ficam fortificadas também, se ele consegue colocar nessas armas normais? Se ele conseguir, pode ser que dê alguma utilidade, né? Fala, né? Eu sou o caçador de 2 tobiropos. Cara, vocês têm noção... só pra deixar um negócio claro aqui, vocês têm noção de que o Page One, ele levou um socão da Big Mom com armamento avançado na traqueia. Esse desgraçado podia perder a fala e nunca mais falar na vida dele. E isso se ele continuasse vivo com sorte. Mas claro, eu acredito que ele ainda vai se levantar porque ele precisa ser derrotado pelo Usopp. E o mais engraçado foi o Gifter com um corpo de crocodilo no lugar da cabeça de humano dele, cara. Ele quase não conseguindo se manter em pé, tendo que sustentar aquele corpo inteiro de crocodilo. Foi a coisa mais sensacional. E aparecendo ali por perto a Nami, a Tama e a Speed. E quando a Tama ela aparece, eu já fico igual aquele meme, ó. Aquele meme da mão fechando. E é explicado pra gente que os randoms ele apagaram pelo Haki do Rei da Big Mom, na verdade, né? Incrível que os fracotes do bando, eles continuaram de pé sem problema nenhum. A Nami e o Usopp, eles estão ali também no meio da galera. E eles poderiam muito bem apagar, mas eles não apagaram. A gente sabe disso. Tanto que a Nami, lá no arco de Holy Cake, tancou sim o Haki do Rei da Big Mom sem problema nenhum. Por mais que ela tivesse ali, ó, com um tampão de ouvido, aquilo era pra proteger do grito
grito, da voz, mas não do Haki do Rei, não protege necessariamente do Haki do Rei. Depois a gente tem um panorama geral para inflar o capítulo, a gente vê a Nami contactando o Franky, depois o Brook fugindo do fogo com a Robin em seus braços. A piada dele foi muito boa, falando que ele, pelo fogo, tá sendo cremado ali, né, já que ele já tá morto. O Jinbe também, provavelmente indo em direção a tentar apagar esse fogo, né, não o fogo da Robin, mas o fogo do palácio, e o Kawamatsu lutando contra alguns randoms, nada de muita novidade quanto a isso. Foi mais pra inflar o capítulo mesmo. E agora a gente chega na parte que mais interessa, que é a continuação da luta da Yamato contra o Kaido. E começa com a Yamato usando a sua flecha ressonante, que eu acredito muito que seja um projétil de Haki do armamento, e o Kaido rebatendo sem problema nenhum e ainda devolvendo com a sua versão ainda mais poderosa, chamada de flecha indestrutível, que acaba empurrando a Yamato em direção a algumas rochas, né? Óbvio que a versão dele vai ser mais poderosa. E assim começa o flashback triste, uma semana após a morte do Oden. A gente vê a Yamato ela sendo chamada de Princesa Demônio nesse capítulo, assim como ela foi chamada também no Vibricart que saiu essa semana. Inclusive eu fiz um vídeo ontem falando sobre toda essa polêmica, vai aparecer no final desse vídeo para quem ainda não conferiu, bastante gente assistiu, eu acho que quem não viu vai também gostar do vídeo, inclusive falando sobre todas as informações gerais que saíram essa semana sobre o universo de One Piece, tá bem legal. Não se preocupa não, no final desse vídeo vai aparecer. E a surpresa começa com a Yamato criança usando seu Haki do Rei e derrubando alguns randoms, né? A gente não sabe se aquele momento foi o momento exato em que ela despertou essa habilidade, mas pelo menos foi o primeiro momento em que o Kaido ele viu ela usando essa habilidade. Então até faria sentido que aquele fosse realmente o momento em que ela despertou essa habilidade, afinal o Haki ele é despertado em momentos de grande intensidade, né? Quando as suas emoções... Mano, acabei de parar pra pensar numa parada, velho. Cara, qual será a idade... Olha, eu vou dar uns personagens aqui pra vocês e vocês souberem a idade, vocês me falem. Mas a idade do Luffy, do Ace, do Doflamingo, do Lau, acho que aconteceu com ele também, e do Yamato. Porque, sabe por que eu vou perguntar isso pra vocês? Porque vocês já pararam pra pensar que muitos deles utilizaram o Haki do Rei quando eram pequenos. Eu não sei se o Lau aconteceu também a mesma coisa, ou se ele tem Haki do Rei. Eu tenho a impressão de que eu vi em alguma situação ele usando, mas posso estar errado, me corrijam aí. Mas, cara, e se, por coincidência, não necessariamente pela idade, porque pode ser que um deles tenha despertado um pouquinho mais velho do que o outro e tal, mas se todos eles usaram no mesmo momento, já parou pra pensar nisso? Se o momento que a Yamato estava utilizando ali foi o momento que o Luffy usou lá atrás, foi o momento que o Ace utilizou lá atrás quando era pequeno, eu não sei se o Luffy utilizou quando pequeno na verdade, mas supondo-se que os momentos que todos que eram jovens utilizaram, eles estavam no mesmo dia, no mesmo momento, utilizando o Haki do Rei, porque tem uma ligação, tá ligado? Nossa, eu nunca parei pra pensar nisso, mano. Vocês estão ali, ó, a flor da pele, você acaba despertando essa habilidade. Aconteceu com o Sop em Dressrosa, aconteceu com com o Kobe também, em Marineford, né, despertando o seu Haki da observação. Enfim, esses momentos, eles são propícios a isso. E eu acho que no caso da Yamato criancinha ali, sendo totalmente oprimida pelo Kaido depois da morte do Oden, faz sentido que ela tenha despertado ali. E depois ela é jogada na prisão com 3 samurais, onde a gente não vê o rosto deles a princípio, depois a gente vê. Mas é importante aqui, galera, esses 3 samurais, vamos relembrar aqui algumas informações. O que a gente sabe é que existiam 5 famílias de bastante importância dentro do país de Wano, listando aqui pra vocês a família Shimotsuki, Kurozumi, que é a família do Orochi, Uzuki, Amatsuki e Fugetsu. A gente tem essas 5 famílias, um deles, muito provavelmente assim, 99,9% de certeza desses 3 samurais sendo da família Shimotsuki, ninguém da família Kurozumi seria um desses 3 samurais, e a gente tem essas outras 3 famílias, ou seja, esses outros 2 samurais que a gente vê nessa prisão provavelmente compõem pelo menos 2 dessas 3 famílias que sobraram. O Kaido ele chega a oferecer a possibilidade de rendição e joga as espadas, que a gente não sabe se são deles ou se eram espadas aleatórias. Independente disso, ele joga essas espadas para eles se matarem por um prato de comida. E nessa hora a Yamato ela fica preocupada, né, de acabar sendo morta, afinal ela é filha do Kaido, e ela fica, mas eu sou seu filho e tal, eu sou filho. E o Kaido ele só responde, ué, tu não era o Oden? Se vira aí.
não quero saber não. E quando um dos samurais ele parecia que ia matar a Yamato, ele acaba cortando as correntes dela. E a gente vê que ele tá usando o haki do armamento ali, né? Ele imbui de armamento a sua espada. E esse samurai oferece o prato de comida para aquela criança. Olha o paralelo sendo feito aqui com a introdução do Zoro no começo da história de One Piece, quando ele apareceu lá preso também, morrendo de fome, tendo que ficar lá condenado a 1 mês, ficando sem comida, e aparece a garotinha e oferece o prato. Porra, o Sanji admira o pai do Zoro, mano, só por essa atitude. De comida, o onigiri para ele comer, né? Aqui a gente tendo o contrário, cara. Só não foi um contraste perfeito porque não foi o suposto pai do Zoro que ofereceu esse prato de comida para Yamato. Infelizmente não foi ele, foi outro dos 3 samurais, né? Mas tudo bem, o paralelo eu acho que foi bem específico, eu acho que foi bem proposital aqui. E nessa hora o rosto do suposto Ushimaru é revelado e é realmente idêntico ao do Zoro. A gente não tem a confirmação do seu nome, mas isso tá escancarado na nossa cara. Só falta realmente a confirmação. E algo curioso, galera, uma informação importante aqui, de extrema importância, vou dizer pra vocês, que no capítulo passado, quando a gente teve a fala sobre o Ushimaru, a gente teve a informação, um termo muito específico usado para definir esse samurai que é o Ushimaru. Foi usado um termo chamado de Daikengo no último capítulo, que significa grande espadachim. A princípio parece que não significa grande coisa assim, tudo bem, ele era um grande espadachim, só que esse termo em específico só foi usado para 3 pessoas até agora na história. O Ushimaru no capítulo passado, o Mihawk e o Ryuma. Só foi usado para esses 3 espadachins em One Piece, e isso não é pouca coisa então, é um termo bastante seleto para especificar o grau de força de determinados espadachins. E olha só aí o suposto pai do Zoro sendo incluso também nessa trindade agora de grandes espadachins em One Piece. Agora o que eu quero saber é se essa informação toda que a gente está vendo aqui, né, do suposto pai do Zoro, enfim, o Ushimaru, ela vai chegar até o Zoro, porque o mais óbvio da gente pensar é que realmente vai chegar. Em algum momento a Yamato ela vai falar, pô, então vai conectar as coisas ali, o Kawamatsu, enfim, como ele sabe, vai acabar fazendo uma correlação e assim a gente vai ter a informação chegando até o Zoro. Mas eu também sou muito adepto, mesmo que eu fique numa expectativa eterna e meio que frustrado com isso, da ideia de as informações no fim acabarem não se cruzando, sabe? Chegarem muito próximas de se cruzarem, da informação chegar muito perto de chegar até o Zoro, mas ele no fim não acabar sabendo de nada. E a consequência disso ser ele nunca saber que era de uma linhagem poderosa e dessa forma ele sempre atribuir o mérito de todas as conquistas dele partindo do próprio mérito e não de, porque eu sou de uma família importante. Não, é importante que ele saiba que ele está ali crescendo cada vez mais por conta do esforço dele. Então a Yamato, ela mostra o diário... Eu comentei sobre isso no final do vídeo do mangá, que será que o não seria muito... Tipo, o Zoro é forte porque ele é de uma linhagem da família forte, sabe? É basicamente o que o Bruno Bandeira tá comentando agora. Oden e os samurais, eles ficam chocados. Agora a gente pode ver claramente o rosto dos outros 2 samurais. Um tem o rosto comprido, com sobrancelhas grandes e costeletas, um visual bem legal dele. E também usa cavanhaque, esse sendo o que deu a tigela de arroz para Yamato. E o outro samurai com o rosto triangular, corda amarrada na testa e maquiagem parecida com aqueles atores de Kabuki. A Yamato, ela diz que não consegue ler o que tem... E vale ressaltar que o mangaka comentou que esse outro aí é como seria o Yamato, né? É o primeiro desenho que o Oda fez sobre como seria. Escrito, mas alguma coisa assim. Que os samurais, eles ajudaram ela a saber da história. A pergunta que fica aqui, na verdade, várias perguntas que ficam aqui. Primeiro, se a escrita usada pelo diário do Oden estava na linguagem japonesa, como tá na capa daquele diário que está em japonês, ou se está dentro, o conteúdo dele está escrito no dialeto dos poneglyphs. Afinal, o dialeto dos poneglyphs era clássico de Wano, então talvez seja uma possibilidade, talvez por isso ali a Yamato ela tenha tido dificuldade de conseguir entender. Independente disso, a informação ela foi decifrada, a Yamato ela soube o que estava escrito, só que o quanto de informação que ela soube. Será que os samurais que estavam ali presentes e presenciaram o que estava escrito no diário do Oden, somado a Yamato, eles descobriram o que é o século perdido, descobriram o que é o One Piece, onde estão as armas ancestrais, tudo isso? Cara,
Para evitar que isso aconteça, talvez o Oden ele tenha deixado essas informações de fora. Existe essa possibilidade, porque ela já chegar e saber disso tudo, ficaria muito fácil para ela acabar contando. E isso até foi usado como argumento para dizer que talvez ela não entre no bando, afinal ela saber todas essas informações já seria talvez ele conflitante com o interesse do Luffy em não saber nada até o momento em que ele realmente descobre tudo isso. Mas realmente para isso eu tô meio dividido, se o Oden ele colocou essas informações e se ele realmente colocou essas informações, como a Yamato ela vai reagir a isso tudo, se ela vai expor alguma coisa ou ela vai manter tudo em segredo. Então 10 dias depois eles decidem agir. Um dos samurais ele diz: se isso continuar, você não verá a batalha que o Oden previu em 20 anos. E segue: podemos dar nossa contribuição para o futuro, garantindo a sua sobrevivência. Afinal, 20 anos é um pouco demais pra gente esperar. Cara, muito louco, né? Eles naquela impaciência, meu amigo, a gente precisa agir agora. A gente não vai esperar 20 anos, vamos tentar fazer alguma coisa agora. Isso deixa muito implícito que eles realmente não sobreviveram a essa tentativa de investida em cima do Kaido depois que eles saíram da prisão. Provavelmente foi a partir daquele momento em que eles acabaram sendo mortos. O Shimaru, então, ele tira a parte de cima, olha só que louco, ele tira a parte de cima do kimono e saca suas duas espadas. Nas suas costas a gente vê que ele tem uma tatuagem com duas espadas cruzadas, que é o símbolo da família, olha qual, Shimotsuki, o mesmo que o Koshiro, o sensei do Zoro lá no East Blue, ele usa em seu dojo e também em suas roupas, olha só, né? E em seguida os três samurais eles destroem a rocha gigante que bloqueia a entrada da caverna e saem para lutar contra o Kaido. Pra mim, pelo menos, me pareceu muito conclusivo esse flashback, né? Ficou ali, teve o seu começo, meio e fim, e eu não sei nem se eles vão aprofundar mais desse flashback, vão ficar alternando entre passado e presente. Talvez depois da derrota da Yamato pro Kaido, a gente tenha algo mais daquele flashback, um pouco mais da extensão dessa história, mas eu acho que me pareceu bem direto ao ponto e talvez a gente não tenha uma continuação disso. Vamos ver. Independente, a gente volta pro momento atual da história com uma página dupla no final do capítulo com o Kaido e a Yamato disputando um clash de Raimei Hake, com agora Haki do Rei avançado também saindo da clava da Yamato, galera. E aí, nível Yonkou automático? Primeiro de tudo, tivemos a confirmação ali no começo do capítulo que ela tinha o Haki do Rei sim, e no final do capítulo agora a confirmação de que ela também consegue usar o Haki do Rei de modo avançado, aplicando diretamente nos seus golpes. A gente vê a representação visual disso, que é sempre válido lembrar que são aqueles fluidos de Haki saindo da clava dela. Só que galera, não se deixem enganar, a pior armadilha do Power Scaling de One Piece são esses clashes de igual para igual, porque a gente fica ali fantasiando, caraca, de igual para igual e tal, mas isso, mano, é sempre bom lembrar também, é de igual para igual até a página 2, ou até o capítulo seguinte, porque disputou ali de igual para igual, maneiro, conseguiu ali, pá, os dois ali, ó, nenhum dando blitz no outro, os dois conseguindo rivalizar um com o outro, muito bonito. Mas é aquilo, a gente sabe que a Yamato ela vai acabar afundando no final. Mas de qualquer forma isso já coloca ela num patamar um pouco acima do que a gente tinha visto antes. Ela tá usando a forma híbrida dela, tá usando o Haki do Rei avançado também. Então, ó, já coloca ali, hein? Primeiro comandante Yonkou, talvez? Primeiro comandante Yonkou? Alguma coisa assim. 80-90. Com certeza tá entre 80 e 90. Pra vocês que gostam de número aí, com certeza tá entre 80 e 90, pelo menos. Galera, lembrando que a gente tá na corrida dos 500 mil inscritos, então se você ainda não for inscrito, aproveita pra se inscrever e também ativar o sininho pra não perder a notificação dos vídeos que saem toda semana sobre o mangá e o universo de One Piece aqui no canal. Vou ficando por aqui, até a próxima. Tchau. É interessante, cara, ele conseguiu trazer um ponto aí que mais de um ponto, né? Alguns pontos dele são bem diferentes do mangaka, é sempre bom estar vendo, como eu já comentei algumas coisas aí durante o vídeo. Só que ele trouxe esse ponto final também falando sobre, talvez a Yamato usando o Haki avançado. E Haki do Rei avançado, né? E ele trouxe com imagens, então agora eu parei pra pensar e agora eu penso diferente do que eu comentei no canal Mangake. Agora dá pra parecer que realmente era Haki do Rei mesmo, porque tipo lá no Mangake eu não me lembro dele ter mostrado com tanta clareza essas faíscas do Haki do Rei mostrando e tal. Então eu julguei que poderia ser uma coisa básica, como por exemplo só o fato dela estar em forma híbrida poderia ser que já fizesse com que ela estivesse usando o mesmo ataque que ela usou lá atrás, só que mais forte. Só que aqui aparentemente é realmente
uma obrigação dando a entender que é realmente o Haki do Rei, pra mostrar que realmente ela tem essa habilidade e consegue usar o avançado. Muito legal, muito legal. Bom, galera, mas só espero que vocês tenham gostado. Se tiverem mais alguma indicação de vídeo pra assistirem aí, deixem aí nos comentários. Comentem aí se tiverem mais alguma dúvida pra tirar comigo, alguma pergunta, comentem aí embaixo também. Espero que tenham gostado. Se tiverem gostado, não esqueça de deixar um like, inscrever no canal e ativar o sininho pra receber as notificações. E até a próxima. Falou!